Olá, dia 26 de outubro de 2017, quinta-feira, e a quarta-feira foi boa, né? Não foi boa para o Fluminense, mas aí eram dois brasileiros, foi melhor para o Flamengo, venceu por 1-0. E fora de casa, os dois jogos são no Maracanã, serão no Maracanã, mas o mandante de ontem era o Fluminense. E o gol fora de casa agora favorece a equipe do Flamengo. Empate 0-0 no próximo jogo, próxima quarta-feira, classifica o Flamengo. Mas foi um bom jogo, corrido, disputado, e o Flamengo mereceu a vitória. Não tem que negar. Apesar de que não me é muito simpático o tal do Flamengo, mas ontem a gente não tenho que desmerecer a vitória do Flamengo. Poderia ter até sido um pouco mais. A entrada que o jogador do Fluminense, acho que é o Maicon, se eu não estou enganado, deu no Hever do Flamengo, que tirou do jogo, aquilo é coisa para prender o cara. Chamar a polícia, abre o camburão, bota dentro, algema e leva para a delegacia. Não aleijou o cara por pouco, tirou do jogo. E não foi mais grave aí por um milagre. Coisa feia, né? Jogador de futebol, colega de profissão, está perdendo o jogo de 1-0. Fazer um papelão daquele que fez o jogador do Fluminense. Ah, para com isso. Para. Quase aleija o cara. Coisa absurda, grotesca mesmo. E no outro jogo, por enquanto, tem que dar mão à palmatória ao Renato Gaúcho, né? Porque ele disse que ia jogar o brasileiro com time misto, porque ia apostar na Libertadores. E pelo menos para chegar na final, a aposta dele deu certo. 3-0 ontem, em cima do Barcelona lá em Guayaquil, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Foi lá, 3-0 ao natural, num jogo onde eu vi uma das maiores defesas da história, dessas grandes que tem aí, Gordon Banks na cabeçada do Pelé, Rodolfo Rodrigues num jogo contra o São Bento, lá em São Bento do Santos, quando jogava pelo Santos, Mazurkiewicz pelo Atlético Mineiro, foram grandes defesas que ficaram na história. E essa de ontem, vou te contar, cruzaram a bola, ele embaixo do gol, passou por todo mundo, sobrou para o atacante, o centroavante, dentro da pequena área. O cara chutou de 100 pulos. Ele saiu igual o goleiro de handebol, abriu os braços e abriu as pernas. E a bola bateu na mão e ainda, para a felicidade dele, amorteceu e ele caiu em cima da bola. Foi o grande lance do jogo. A defesa foi mais bonita do que os gols que foram feitos. Embora o Luan fez 2 gols maravilhosos. Então, é aquela coisa, né? Todo grande time começa por um grande goleiro. E isso ficou provado ontem. O jogo estava 2-0 já, mas um gol ali podia incendiar o jogo. Ainda era o primeiro tempo. E ele fez essa defesa. Defesa monstruosa do goleiro da equipe do Grêmio. E o Grêmio conseguiu 3-0 e para mim já está na final, tá? Vai jogar com River ou Lanús, na Argentina. Se for o River, primeiro jogo é no Brasil, o segundo é na Argentina. Primeiro jogo o River já jogou, venceu o Lanús em casa 1-0. Se for o Lanús, primeiro jogo é na Argentina, segundo é no Brasil. Eu estou torcendo para ser o Lanús, até porque o River, embora esteja pior classificado no campeonato, é um time de mais tradição, né? Que já está acostumado a essas competições, já ganhou a Libertadores aí 2 ou 3 vezes. Mas
2 grandes jogos. Agora, essa defesa do Marcelo Groy é coisa de cinema, coisa que dificilmente se vê acontecer. E sorte também, né? Porque além, o normal seria bater no braço, voltar para alguém chutar. Não, bateu no braço e caiu e ele amorteceu a bola. Fantástica a defesa. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quinta-feira e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lá de Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que a Libertadores é uma competição das mais interessantes aqui do Sul, na América do Sul, e por uma razão muito forte, o Grêmio ele vem já com uma marca de time copeiro. Nós começamos a competição, se não me engano, com 8 ou 9 equipes na Libertadores. E fomos caindo, acabou sobrando somente o Grêmio. Mas isso é normal, né? Aí veio... Não, mas normalmente... Até porque eles obrigam a isso. Sério, mas normalmente... Não, mas obrigam a isso porque chega de uma certa... Quando chega na fase de grupo, passa a fase de grupo, mesmo que tu não jogar, que tu não te classificasse para jogar com o brasileiro, eles modificam e cruzam os brasileiros, sim, cruzam os países. Mas nós fomos eliminados não só por brasileiro, nós fomos eliminados por equipes da Argentina, que foi o caso do Barcelona de Guayaquil, que venceu o Fluminense. Então, o que eu estou dizendo é que nós começamos... O Fluminense não estava na Libertadores. O que estava na Libertadores? O Barcelona de Guayaquil eliminou quem? Eliminou, acho que o Botafogo. Eliminou, seja eliminou Botafogo. Então, ele eliminou 3. Então Botafogo, nós fomos Cruzeiro e não sei, e Corinthians. Até parece. Porque a Sul-Americana chegou no momento em que nós tínhamos grandes possibilidades de levar a disputa entre só os brasileiros, e aí criaram aquela. Vão fazer uma chave em que vão ter que se cruzar e não vai haver final entre 2 times do mesmo país. É o caso aí do Lanús, que está aí que jogaram no o correto, se fosse pela classificação, seria quando jogou 2 brasileiros lá, foi Grêmio e Botafogo, seria um com o time argentino, outro com... Exato. Não, obrigaram, muda e joga o... É coisa da Sul-Americana para fazer... Porque 2 anos, porque eles sabem que o Brasil é mais forte. 2 anos que acabaram com isso aí, 2 anos. Decidiram os 2 anos do brasileiro. Um ano no Atlético Paranaense com São Paulo e outro São Paulo com o Internacional. Aí eles voltaram atrás e mudaram de novo. Aí nos deixa na dúvida o Renato Gaúcho, que foi autor de uma frase quando se discutiu técnicos de futebol, de estudo, de um monte de coisa. Ele é o seguinte: me ensinem, vem aqui me ensina a fazer futebol. O Barcelona desclassificou Palmeiras, Santos e Botafogo. Então, então foi o Palmeiras. Então, o que eu quero dizer é assim, o Renato Gaúcho, ele desafiou tudo. Entende? Ele criou na cabeça dele de que deveria poupar os seus jogadores. Só que ainda não deu certo. Hã? Ainda não deu certo, tem que ser campeão. Porque se ele não for campeão e não ganhar a vaga direta... E não ganhar... Como que não deu certo, Zélio? Não. Como que não deu certo? Essa fase... Tudo isso que ele fez até agora, se ele não for o campeão da Libertadores, nada disso valeu. Vão cobrar dele que ele não foi campeão brasileiro. Por que razão? Que ele poderia ter sido campeão brasileiro se não for, porque ele não jogou com o time titular. Espera para ver. Não, mas futebol é assim. Ele já fez o quê? É competição eliminatória. Os objetivos dele foram alcançados. Tu era contra até uma semana atrás. Não, eu sou... Agora, porque deu certo, já viraste o disco. Zélio... para. Eu não estou falando que eu sou a favor ou contra. Eu estou dizendo que sou contra. Ele registrou o momento, o que está certo e o que está errado. Isso que eu quero dizer. Eu sou contra. Eu acho que futebol sempre Tu não tem que ser contra coisa nenhuma. Desde que eu me conheço, tu não tem que ser contra coisa nenhuma. E já estou há mais de 40 anos no futebol e acompanho desde pequeno. Sempre gostei de futebol. Futebol é jogado quarto domingo. Sempre foi jogado quarto domingo. Teve uma época que a CBF inventava campeonato brasileiro com 82, até 92 times. Era terça, quinta e domingo.
Eu só estou dizendo aqui para Vossa Senhoria de que o Renato Gaúcho, com essa atitude dele de preservar o seu time para ir para essa eliminatória e fez essa partida que fez e que trouxe elogios do meu nobre colega, então realmente ficamos agora na cabeça. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Falso porque... E se ele for campeão, é verdadeiro ou é falso? É falso ainda. Então, Seria campeão do mesmo jeito. Porque jogar quarta e domingo é tradicional. Na Europa, faz aquela Copa dos Campeões, joga quarta e domingo. Eu não vejo por quê. E lá é muito mais forte do que aqui. Não vejo que não jogar quarta e domingo. Não vejo. Agora, se bota a jogar sem aquele intervalo das 66 horas, é outra coisa. Agora, jogar quarta e domingo... E agora tem o detalhe agora, né? Agora, o Renato já praticamente está na final. Né? 3-0, vai ser difícil ele perder. Ele deve vir com força máxima para jogar aqui em Florianópolis. Não. Nem os reservas deve vir, não vai. Então não vem. Quem é que vai vir? Vem o juvenil? Vem um time sub-23 jogar com o Avaí. Vem um sub-23. Sub-23? Jogar com o Avaí. Não vem. Nem os reservas principais dele não vem jogar. Não. Escutei ontem ele falando. Apostou até agora, vai continuar apostando só numa competição. Tá, mas o reserva não tem que jogar, não tem que treinar? O reserva que jogou ontem não joga aqui contra o Avaí. Tá, mas quantos ele substituiu ontem? 3? Olha aqui, ó, eu não vou te 3. mandar. Chama lá a tabela para mim, que esse cara hoje vem me irritar. Não, substituíram 10, seu boca mole, seu tolo. Tu tá dizendo que não vai jogar nenhum. Bota lá a tabela. Tem 18. Eu estou dizendo que os principais não vêm. Os principais, ele vai escolher lá, lógico. O cara que entra e sai lá, que entrou e saiu do Campeonato Gaúcho. Ele tem, o Grêmio deve ter 40, 50 jogadores. Não vem time titular jogar contra o Avaí, já falou? Não? Não. Porque ele acha que não precisa? Ele quer preservar jogadores, pode contundir. Agora, se preservou até agora que está um passo da final, aí seria uma incoerência parar agora. Marcelo, tem mais um jogo agora, intermediário. Tu não sabe nada. Vai chegar no final. Vai lá, tu não sabe nada. Se tu fala uma coisa pra ti, tu entende outra. Vamos lá, tabela ontem. Libertadores, semifinal. Barcelona de Guayaquil 0, Grêmio 3. E 21h45, né, pela Sul-Americana, para variar, é o 13º jogo, Flamengo e Fluminense. Fluminense ganhou 1, mas não está nada decidido. Empatou 1 e perdeu 12. Mas não está nada decidido. Perdeu 11. Basta o Fluminense ganhar o jogo da volta. Mas é meio difícil. Pela diferença. Mas pode ganhar? Claro, é o clássico Fla-Flu, é um dos clássicos mais tradicionais do Brasil e do mundo. E hoje tem? E hoje tem 21h45, Sport Júnior de Barranquilha. Tem que vencer, tá? Tem que vencer bem. Não pode tomar gol. Porque senão chega lá, apanha. Aí é pela Sul-Americana. Vamos ao break? Antes tem um negócio aqui. Deixa eu ler isso aqui. Aquela corrida dos corredores de rua completa 38 anos. Prova rústica, Amigos da Acre. 5 de 11 de 2017, 9 horas e 30 minutos. Homenageia o senhor Albino Moraes Leite, com a seguinte programação: 7h30, horário da inscrição, recepção aos atletas, 9h15, hasteamento das bandeiras, nacional, estadual, municipal, 9h45, queima de fogos, está proibido, hein? Itajaí não pode queimar fogos. Tem uma lei da Câmara que não proíbe. 9h30, largada da prova, 5 e 10 quilômetros. Local, Refúgio Vô João e Vó Cissa. Localidade Brilhante 2, Rua Geral Marcelino Rodrigues. Largada e chegada no mesmo local. Valor da inscrição, R$ 30 no local. Premiação, 5 km feminino e masculino. Somente no geral, 1º a 5º. Premiação, 10 km masculino e feminino de 1º a 5º, a 5º lugar de cada categoria. 14 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, daqui a pouco já dá para ti, vai chegar em 100. 40 a 44,
45, 49, 50, ainda não chegou em mim, tu vê. 50, 59, 60, 64, 65 a 69, chegou em mim. 70 em diante, chegou em ti. Para a prova, quem manda isso aqui para nós é o Laércio Gonçalves. 50 a 59? 55 a 59. Ah, tá. Essa é a tua? É a minha, 59. A do Elado é aqui, acima de 70. Ah, então tá. Gente, vamos ao break. Na sequência, conosco, vamos falar de triatlo, o professor José Wilson Ribeiro, professor Wilson, que vai para os Jogos Abertos. Voltamos em seguida com Unisport. Estamos de volta com Unisport e, antes da sequência desse segundo bloco, quero mandar um beijão em nome de toda a equipe da TV Univale, todos indistintamente, inclusive do lado aqui que não gosta muito disso, para a nossa secretária, a Aninha, né? A Aninha hoje está de aniversário. A Ana, de todos nós que a adoramos pelo tratamento que ela nos dispensa, um grande beijo, um grande abraço, Ana. Tudo de bom para ti e que, se nós durarmos aqui, espero muitos e muitos anos fazer isso que estou fazendo hoje. Um abraço e continue sempre assim como você é. Simpática, atenciosa, simples e atendendo todo mundo. Um beijão, Ana. E depois dessa rasgação de seda toda, que tu não trouxesse nenhum presente para a menina. Eu trouxe, tu não trouxesse. Quem que apoia o bloco do nosso esporte? Falso. Também, se o Zé que trouxesse, está enrolado. Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Ana, um grande beijo, um grande abraço. Para aí, fica no teu terreiro. Grande abraço. Fica no teu terreiro. Tá bom. Professor José Wilson Ribeiro, é um prazer até conhecê-lo, professor. Eu já o conhecia de vista, sim, mas não sabia que o senhor treinava o triatlo. Não tinha essa informação. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Mas eu encaro isso como uma prestação de contas. Nós trabalhamos ao longo dos... Eu entrei na Fundação Municipal de Esportes em 80. Eu não conheci o senhor pessoalmente há pouco tempo, hein? Fevereiro de 80, Ademar Stel era o técnico, o mestre Jucílio saindo. E aí nós damos continuidade, foi assim que a gente enveredou pelo caminho do esporte aqui em Itajaí. Professor, nesse tempo todo aí, a gente ouviu comentários. Itajaí ganhou o triatlo, ficou em tal lugar, ficou bem classificado, porque trouxe uma equipe de fora e não era equipe de Itajaí. E agora, como é que está? A equipe é de Itajaí ou continua vindo toda de fora? A equipe sempre foi de Itajaí. Nós cumprimos regras. Os direitos federativos, todos os atletas que representam Itajaí são federados na Associação Itajaense de Triatlo. Que eu sou presidente, minha esposa é vice-presidente, meu filho é secretário, minha filha é tesoureiro. Tomasse conta de tudo também. As associações, elas são feitas porque o que aconteceu? Foi um absurdo do poder público não assumir. Porque se em vez de Fundação Municipal de Esporte fosse como tem a D Concórdia, a D Blue, então todas as modalidades esportivas seriam coordenadas pelo esporte itajaense, pela estrutura montada pela Secretaria de Esporte ou a Fundação de Esporte. Até porque para ter verba de incentivo, tu tem que ter uma associação. Né? Todos tiveram que montar a associação. Então, todos os técnicos de modalidade montaram e nós montamos a nossa. Então, nós já temos ela há mais de 20 anos. E eu continuo com o presidente já. E nesse meio porque o triatlo é uma modalidade muito nova. Eu vim do atletismo com o professor Jucílio, depois a Ademar Stel, e a gente veio nessa... Aí eu saí para o triatlo porque é uma modalidade nova. E nós estruturamos a modalidade como um todo. E ao longo desses últimos anos, era um prazer muito grande ganhar Jogos Abertos. Por quê? O triatlo ele não tem na ULESC e não tem nos Joguinhos. Só nos Jogos Abertos. Só tem nos Jogos Abertos. E não precisa passar por seletivas regionais, isso já vai direto. E isso requer o quê?
treinar o ano todo para uma prova. E para isso tem que correr o circuito. E competição estadual tem? Tem competições estaduais, mas para ter uma ideia, para eu colocar um atleta para fazer uma etapa de estadual, R$ 280 a inscrição. Deslocamento, é tudo muito caro. Mas então, esbarra na falta de dinheiro. O poder público visa o quê? As competições da FESPORT. As competições da FESPORT. Então, Jogos Abertos, toda a estrutura é montada, mas para a gente chegar nos Jogos Abertos é preciso fazer muitas outras provas. E essa questão dos direitos, o que determina se o atleta é de fora ou de dentro, são os direitos federativos. A Associação Itajaense de Triatlo como se fosse o clube. Todos os atletas que representam a Itajaí estão federados na AITRI, estão registrados no clube AITRI, Associação Itajaense de Triatlo, federado na Federação de Triatlo de Santa Catarina e confederado na CIBETRI, Confederação Brasileira de Triatlo. Então, nenhum atleta que não esteja nessa condição não pode representar a Itajaí. Então, não tem atleta de fora. O que nós temos, por exemplo, o último atleta, na última Olimpíada, Diogo Sclebin, está com a gente 10 anos, 10 títulos de Jogos Abertos. 10 anos mantendo essa regularidade inscrito. O que acontece? Ele é sargento da aeronáutica. Os maiores centros de treinamento do Brasil estão dentro da Exército, Marinha e Aeronáutica, que eles são, as Forças Armadas pegaram os atletas para representar no Pan-Americano e na Olimpíada. Por isso que eles batem continência. E nos Jogos das Forças Armadas também. E o Mundial das Forças Armadas, a Olimpíada do Exército, essa situação toda. E ele é sargento da aeronáutica. Nós, em Itajaí, nós treinamos dentro de uma estrutura a piscina de 20 metros, que é a piscina do Caxiel, que é subsidiada pela prefeitura. Uma piscina de 20 metros, para um atleta de elite, não tem como. Não. Nós temos o Igor Amorelli, que é o filho do professor Edmilson, foi profissional de educação física da CPH. Isso é bom, muito bom. Excelente profissional, meu amigo. O filho dele é campeão de Ironman. Ele defende Itajaí desde o ano 2000, que veio da natação para o triatlo. O Edmilson chegou a ser preparador físico do Marcílio. Na época eu conheci ele no Marcílio. E o orientador do Guga. Isso. Então, como é que um atleta de o Ironman, ele tem que nadar 3.800, ele tem que dá até uma agonia. Ele tem que pedalar 180 quilômetros e depois correr mais uma maratona, mais 42 quilômetros. Cara, 180 quilômetros, daqui a Criciúma quase. Assim, o que é Ironman? Tubarão. O que é Ironman? Você nada daqui na BR, pega a bicicleta, vai até Florianópolis e volta, depois corre até Blumenau. Isso é Ironman. Então nós não temos uma condição, uma piscina adequada. Tanto é que ele treina no Itamirim. O Igor treina no Itamirim porque a piscina lá é de 25. Tá, mas peraí, vocês fazem lá nos Jogos Abertos em piscina ou é aberto? Não, é aberto. Esse ano vai ser como vai ser em Lages, não vai ser triatlo, vai ser duatlo. Por quê? E daí não vai ter piscina. Aí não tem água. E não vai ser no Rio, porque a última vez que foi em Lages, o último Jogos Abertos de Lages também não foi triatlo, porque choveu o rio, onde ia ser passando madeira, eles tiraram a etapa da água e aumentaram a etapa de corrida. E isso se dá, é o duatlo. Isso é ruim, né? Porque tu te prepara para fazer 3 estágios, chega lá e vai fazer 2, né? Não, mas esse ano não. Porque esse ano eles já avisaram antes. Aí você já prepararam só os 2. Então nós já estamos preparados para fazer duatlo. Tanto é que o nosso atleta, o Balma, bicicleta... o Balma foi vice-campeão brasileiro semana passada de duatlo. Entendeu? Ele ficou em segundo no brasileiro que teve em Barueri. Sim, e vai ser em Lages, fique bem claro, vai ser duatlo. Vai ser bicicleta e corrida. Corrida, e bicicleta. Primeiro ele corre 5 quilômetros, depois pedala 20 e depois corre, no regulamento da federação estava 5, mas o certo é 2,5. 5, 20 de ciclismo e mais 2,5 de corrida. Aí fecha o duatlo. E como é que nós estamos para competir? Dá para chegar lá entre os 3, 4? Eu penso que, mais uma vez, nós vamos ganhar esses jogos. Pelo índice técnico, pelo espírito que nós sempre nos colocamos para ganhar os Jogos Abertos. Por quê? Em 2001 foi o primeiro triatlon valendo em Jogos Abertos. Foi aqui em Itajaí, em 2001. E nós ganhamos masculino e feminino. De 2001 até hoje, nós ganhamos todas as edições dos Jogos Abertos. Todas. A maioria das vezes, primeiro e primeiro. Mais 2 ou 3 vezes, primeiro e segundo. Mas sempre com uma melhor equipe de triatlo no JASC. E hoje nós estamos indo para esses Jogos Abertos
com força máxima dos dois naipes? Sou eu. A mesma equipe com todas as condições porque a equipe de Balneário Camboriú é muito forte. A equipe de Balneário e a equipe de Florianópolis. Mas dentro da estratégia, dentro da estrutura que nós montamos, eu penso que a chance de ganhar é muito grande. É lógico que o triatlo, praticamente ele fecha os Jogos Abertos. Vai ser dia 11. Então você vai para lá nos últimos dias, sabendo da responsabilidade da sua pontuação. Pode ser que a tua pontuação seja para título, para um segundo lugar. Muitas vezes o triatlo é acompanhado por vários dirigentes, porque eles estão fechando o pacote ali. Para quem fica em primeiro, que fica em segundo, é uma correria de dirigente e pontuação, porque eles largam tudo para fechar o triatlo. E ali a FESPORT já finaliza a pontuação geral. Ô, Wilson, obrigado. Boa sorte. Você me dá mais um segundo? Fica à vontade. Tá, porque quando a gente fala assim, que o triatlo ele vem numa condição de ganhar os Jogos Abertos, não é isso que nos encanta. Na verdade, não é isso que nos encanta, porque a nossa equipe já é tradicional. É competição. Não, é a base que a gente tem. Porque nós temos a melhor base do estado de Santa Catarina. E fora isso, nós desenvolvemos um trabalho dentro da comissão de triatlo do paradesporto. Nós temos a Fernanda, ela estava liderando o ranking mundial de triatlo, de paratriatlo, para deficiente físico. A Yasmin é a terceira do ranking mundial. Yasmin é a terceira do ranking mundial. E o Sanches, que é o Antônio Sanches, ganhou essa etapa do GP de triatlo aqui em Balneário Camboriú, e agora ele vai participar. Esse final de semana, nós vamos em Criciúma, o Campeonato Brasileiro de Paratriatlo. Então, o triatlo, nós tanto temos o triatlo Kids, de manhã e à tarde, para contemplar o pessoal que estuda, o triatlo da gorizada, aquela fase de transição, e na sequência nós temos também o paradesporto. Então, nós trabalhamos com a professora Aline, que é uma guerreira que mantém o paradesporto dentro de uma parceria, e isso é o que nos encanta, e vamos procurar fazer o melhor até o final do ano, porque tem um campeonato brasileiro para os jovens, em Caiobá, no litoral paranaense, o campeonato para deficiente físico, para triatlo para deficiente físico em Criciúma, e os Jogos Abertos. Essa é a nossa até o final do ano. Falou. Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Estaremos de volta amanhã, 13 horas, com Uno Esportes. Até lá.